muito bem-vindo ao nosso canal De Frente para o Direito e eu me chamo Matheus e nessa série de vídeos nós estaremos falando sobre o tema da escravidão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, deixe seu joinha e se inscreve aí. Nesse primeiro vídeo nós trataremos sobre o contexto histórico do trabalho escravo e também sobre os aspectos atuais do trabalho escravo no Brasil e no mundo. O trabalho escravo, ele permeia a sociedade desde o início da civilização humana. Desde os antigos povos na Mesopotâmia, no Antigo Egito, a escravidão ela serviu como energia, como força motriz por trás dos grandes impérios daquela época. Assírios, persas, gregos, romanos, todos esses povos basearam o seu crescimento, a sua expansão na força de trabalho gerada pelos escravos. No Brasil, o trabalho escravo também foi fundamental para a expansão da colonização portuguesa no nosso território. Com a chegada dos portugueses em 1500, a única mão de obra disponível no território eram os indígenas, e não demorou muito para que os portugueses escravizassem os indígenas. Não bastando somente a mão de obra dos indígenas escravizados no Brasil, os portugueses também lançaram mão da escravidão vinda da África. O tráfico negreiro passou a ser a principal fonte da mão de obra dos colonizadores brasileiros. Primeiramente nas plantations e depois na mineração, os trabalhadores africanos eles passaram a compor a mão de obra, eles passaram a ser os escravos brasileiros, escravos portugueses, e a compor a mão de obra que foi necessária para a expansão do Império Português aqui no território brasileiro. Neste ponto começou a surgir o problema da escravidão, porque as demais potências, os demais países do mundo já haviam abolido a escravidão e o Brasil, ainda em meados do século XIX, ainda tinha como sua principal força de trabalho o trabalho escravo. Dessa maneira, uma série de leis começaram a serem criadas pelo governo brasileiro a fim de derrubar a escravidão no Brasil. Muitas dessas leis, conhecidas como leis do ventre livre, lei do sexagenário, elas reduziam e tentavam delimitar, tentavam excluir devagar o trabalho escravo do contexto brasileiro. No entanto, o Brasil havia sido construído há muito tempo sobre os alicerces do trabalho escravo. Dessa forma, não era fácil abolir a escravidão, assim como não foi fácil para nenhuma das grandes potências do mundo abrirem mão do trabalho escravo. Com a Lei Áurea, todos os escravos que trabalhavam no território brasileiro foram livres. Só que essa liberdade ela trouxe uma reflexão muito interessante, pois os escravos passaram a ser livres a partir daquele momento, só que em um país cuja escravidão estava tão enraizada e cujas as condições de vida eram tão complicadas, a escravidão ela não foi de fato, podemos dizer que ela não foi de fato abolida ali. Muito ainda se continuou a haver da escravidão no Brasil nos anos subsequentes. Partindo desse princípio, podemos notar que até nos dias atuais a escravidão ainda está presente no nosso dia a dia. Talvez não da forma como nós pensamos, de trabalho escravo, de humilhação, mas em pequenas coisas que são caracterizadas como trabalho escravo pela nossa Constituição. A Constituição Brasileira de 1988 trouxe no seu texto constitucional uma grande preocupação com os resquícios do trabalho escravo. Não só do ponto de vista da segregação e do racismo quanto a certas classes da sociedade, mas também quanto ao trabalho escravo em si. Dessa forma, a Constituição ela traz dizendo e conceituando o trabalho análogo à escravidão. O trabalho análogo à escravidão, segundo a legislação brasileira, seria você forçar alguém contra a vontade dele a permanecer em um local, sem poder sair trabalhando, a submeter essa pessoa a horas exaustivas de serviço e a qualquer coisa degradante dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, a Constituição Federal de 1988 ela se preocupou muito com
o histórico brasileiro da escravidão. Atualmente, muitos dos empregadores ainda submetem os seus trabalhadores a uma condição análoga de escravo. Esse é um grande problema da sociedade brasileira e é exatamente disso que nós trataremos nos próximos vídeos.